Graça e paz, hoje vamos falar sobre a oração e o texto que vai nos guiar está em Mateus capítulo 6, do 5 a 8, que nos dizem assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a sua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Aqui nós temos um texto que mostra-nos que Deus espera que nós oremos. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tinham esta comunhão com Deus e mantinham um contato constante com Deus através da oração, porque eles entendiam que existia um Deus, Criador do céu, do mar e de todos os seres que neles há, um Deus que se revelou a eles, e este mesmo Deus era diferente dos deuses que eram servidos e adorados por outros povos. Eram deuses que tinham olhos e não viam, eram deuses que tinham ouvidos e não ouviam, tinham mãos, não apalpavam, porque eram deuses feitos pelas mãos dos homens. Mas estes homens, que a Bíblia faz menção no passado, como Abraão, Moisés, a descendência de Abraão, que foi eleita por Deus para trazer a semente que iria abençoar todas as nações da terra, revelando a pessoa de Jesus. Estes homens oraram a Deus e as suas orações foram respondidas. E Jesus foi o nosso maior exemplo da necessidade que devemos ter de orar. Jesus orava constantemente, embora, sendo Deus, ele mantinha essa comunhão com o Pai. Por quê? Porque Deus é uma comunidade. É por isso que temos o mistério da Trindade. Temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai, não é o Filho, mas sim é o Espírito. E eles vivem em harmonia. São três pessoas distintas numa só. Aqui temos um mistério porque na nossa matemática não cabe três pessoas numa única. Existem alguns exemplos que as pessoas usam para poder caracterizar a divindade, como exemplo do casal. O casal é um, mas representa duas pessoas. E Jesus foi o nosso maior exemplo da oração, porque Jesus constantemente orava ao Pai. Na verdade, nós somos criaturas feitas segundo a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus decidiu criar o homem, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que nós entendemos com isto? Que nós viemos de Deus. Somos diferentes dos animais, que Deus deu ordem à terra para trazer os animais à existência. Deu ordem ao mar
para trazer os peixes à existência. Deu ordem aos céus, que é o ar, para trazer à existência as aves. É por isso que se tu tiras esses animais dos seus habitats, eles praticamente morrem. Mas quando Deus faz o homem, o que Deus faz? Ele fala para a sua comunidade. Ele fala para a sua comunidade. Neste caso, temos ali uma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, quando chega o momento de fazer o homem. O que Deus diz? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E é por isso que nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Orar é uma questão de sobrevivência. É uma questão de nós mantermos o contato com a fonte da nossa vida, fonte da nossa sobrevivência. Se tu tiras o peixe do mar, o peixe morre. E se nós sairmos da presença de Deus também, a morte é inevitável. É por isso que nós temos evitado esforços todos os dias para podermos mantermos-nos ligados a Deus, não só através da oração, mas a oração é essencial para a nossa sobrevivência. Então Jesus espera que nós oremos, espera que nós tenhamos comunhão com Deus, para que tenhamos vida. Porque sem comunhão com Deus, a vida é inexistente. É por isso que Jesus aparece num dos evangelhos e diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a vida, significa que todos aqueles que estão ligados a Ele, de certa forma, eles têm acesso àquilo que Ele é. Ele é a vida. E tem muitas pessoas que hoje enfrentam diversos desafios na vida. Enfrentam diversas situações. E quando estas pessoas se aproximam de Deus, estas situações ficam como uma história do passado, ficam ultrapassadas. Porque onde nós temos a vida, nós temos a retirada daquilo que representa a morte. Aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz pavor, aquilo que nos traz preocupações, acaba saindo, porque quando nós temos contato com a vida, aquilo que nos ameaça deixa de ser uma ameaça, passa a ser uma situação ultrapassada por esta exposição. É por isso que nós devemos orar. Por que nós devemos orar? Porque a oração é recomendada por Deus. A oração é recomendada por Deus. Se Deus é o Criador do céu, da terra e do mar e de todos os seres que neles há, e este mesmo Deus aparece a recomendar a oração, é importante nós levarmos isto em consideração, porque a oração ela tem peso. Assim como Deus é uma comunidade, olhando na perspectiva do Pai, do Filho e do Espírito, e não só, a Bíblia nos revela mais tarde que Deus criou os anjos e eles vivem constantemente na presença de Deus. Deus criou o homem e a Bíblia diz que Deus manifestou o interesse de ter esta comunhão com o homem. Já no jardim do Éden, Deus descia no jardim, falava com Adão e constantemente Deus se comunicava com Adão na viração do dia. Deus, quando dá o passo de ir até o jardim para se comunicar com Adão, mostra-nos o interesse de Deus em manter comunhão com o homem. É por isso que Deus diz, quando orardes. Esta parte A do versículo 5 mostra-nos que Deus tem o interesse de nos ver de joelhos, ver o nosso coração voltado a Ele,
Deus tem o interesse de ver-nos preocupados com aquilo que lhe preocupa e discutirmos com Ele, endereçarmos a Ele aquilo que é a nossa preocupação. E é por isso que ele diz que a oração não pode ser feita como faziam os hipócritas, que eram os fariseus daquela época. Eles gostavam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eles não entendiam que a oração era uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. E eles faziam aquilo como show-off. Queriam mostrar para as pessoas que eles eram homens de Deus, eram homens de oração. Então eles ficavam nas ruas, ficavam nas sinagogas e faziam aquelas orações para que os homens pudessem lhes aplaudir. Mas a proposta de Cristo não é esta. A proposta de Cristo é diferente. A proposta de Cristo é revelada aqui no versículo 6. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e fecha a porta. O que Deus quer? Quer comunhão contigo. É verdade que nós, como comunidade, inclusive criamos um grupo no qual nós convidamos quem quiser para fazer parte. Nós temos exemplos de orações comunitárias. Quando nós tivemos a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu, eles estavam a orar em comunidade. Mas maior parte do tempo da nossa vida não estamos num contexto comunitário, nós estamos na igreja, nós estamos com nossos familiares. Temos tido momentos a sós. Na verdade, a maior parte do nosso dia temos estado a sós. Então, o que Cristo recomenda é que nesses momentos de oração individual, nós devemos fechar a porta. Fechar a porta, estarmos no secreto com Deus, e a Bíblia diz que Deus que está no secreto, que vê secretamente, Ele vai te recompensar. Deus é diferente do homem, porque o homem às vezes gosta de repreender o próximo publicamente. Mas Deus não. Deus, Ele quer que a nossa comunhão seja secreta com Ele, mas Ele nos abençoa publicamente. Quando nós somos abençoados por Deus, não temos como esconder. Não temos como esconder a bênção de Deus. Porque Deus nos abençoa publicamente. Mas nós devemos buscar essa bênção secretamente. E quando orarmos, não devemos simplesmente decorar orações. Okay? Por exemplo, temos algumas orações no livro de Salmos. Temos algumas orações, até orações recomendadas por Jesus. Quando nós orarmos, não vamos simplesmente decorar. Vamos lá pegar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Esses são modelos que nos revelam como é que o salmista olhava para Deus. Quais foram as experiências que o salmista teve e como é que ele se comunicou com Deus diante daquela situação. Temos o exemplo do salmista Davi, quando pecou contra Deus, cometeu um homicídio e um adultério. Ele fez uma oração, se humilhando diante de Deus. Contra ti pequei, contra ti somente pequei, e fiz o que parece mal diante dos teus olhos. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Então, este é um modelo de quem pecou e agora comparece diante de Deus e ora com sinceridade. O que eu quero dizer é que nós não vamos levar alguns salmos que muitas das vezes estão desconectados da nossa realidade e vamos simplesmente repetir sem um coração devidamente voltado para Deus. Quando nós olhamos para os salmos, nós percebemos que o salmista estava a apresentar um problema e uma situação real. Abria seu coração para Deus.
É por isso que nós queremos convidar-te a abrir o seu coração a Deus e apresentar as tuas preces a Deus, orar conectado. Porque se você vai começar a usar aquelas vãs repetições, vou fazer 10 Pai Nossos, vou fazer 10 Salmos 23, vou fazer 10 Salmos 91, essa oração não é recomendada. Essa oração não é recomendada. O que é recomendado por Deus? A Bíblia diz que o quê? Não faça como eles, pois vossos pais sabem do que necessitais antes de o pedir. Alguém vai fazer uma pergunta. Por que Deus encoraja-nos a orar, sendo que Ele sabe o que nós necessitamos? E quando nós oramos, corremos o risco também de estragar tudo, porque não sabemos como pedir. É por isso que nós devemos prestar atenção no que a Bíblia recomenda. O que a Bíblia recomenda é que nós devemos orar sabendo que o Pai sabe do que necessitamos. A Bíblia está a falar das nossas necessidades. São físicas, emocionais, espirituais. Deus conhece, mas Deus quer que nós apresentemos as nossas necessidades. Porque é necessário nós apresentarmos a Deus? Por causa do nome de Deus. Por que nós devemos orar a Deus? Por causa do nome de Deus. Porque quando nós estamos a enfrentar um problema e nós levamos este problema a Deus em oração e Deus resolve o nosso problema, o nome de Deus é glorificado. Agora imagina, Deus sabe de tudo, não precisa orar. Os milagres vão acontecendo na sua vida e a glória vai ser atribuída ao acaso. E Deus não compartilha com ninguém a sua glória, nem com o acaso. É por isso que Deus quer que nós oremos. Deus quer que você ore a todo o momento, de dia, de noite, de manhã, de tarde, de madrugada. Deus quer que nós oremos, porque quando nós oramos, Deus responde. E quando Deus responde, o nome de Deus é glorificado. Quando você ora, o nome de Deus é glorificado. E a Bíblia diz que todas as coisas redundam para a glória de Deus. Tudo que existe, tudo que acontece, o resultado final deve ser para a glória de Deus. É por isso que nós devemos orar. Quando orardes, revela-nos que Jesus espera que nós oremos a Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus levante-te como um intercessor, como alguém que entende a necessidade de orar e que entende que o nome do Senhor deve ser glorificado através da sua vida, através daquilo que Deus faz na sua vida. Deus abençoe. Amém.